Bom dia, irmãos. Vamos iniciar a nossa escola bíblica nessa manhã, pedindo a orientação do nosso Deus para as nossas vidas. Vamos clamar ao nosso Pai que Ele nos abençoe e nos ajude. Vamos nos pôr em pé e vamos pedir, por favor, eu vou pedir à irmã Maria e também ao irmão Nelson, que clame ao Senhor e peça a bênção do nosso Deus para as nossas vidas. A irmã Maria e depois o irmão Nelson Correia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa de oração, ó Pai. Nós te pedimos a tua bênção, Senhor, para a escola dominical, o professor, os alunos, ó Deus, que sejam todos abençoados e dirigidos por ti, ó Pai. Abençoa aqueles amados irmãos que estão a caminho, que possam chegar a tempo de pegar a bênção, ó Deus, da tua palavra, ó Deus. Amém, abençoe as famílias aqui presentes, abençoe nossa igreja, abençoe os enfermos, ó Deus, coloque a tua mão sobre a vida dos teus servos, que o Senhor dê a cura conforme a tua bendita vontade, ó Deus. Abençoa, Senhor, a nossa vida, que possamos a cada dia, Senhor, testemunhar aquilo que somos, filhos de Deus na face da terra, ó Deus. Perdoa os meus pecados, ó Deus, e abençoa-nos nos dias de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma vez nós te agradecemos ao Senhor o privilégio de podermos estarmos na sua casa nesta manhã. Obrigado pela noite de repouso, obrigado por este dia, pelo ar que respiramos. Muito mais ainda podemos estarmos no coração esse desejo de estarmos na sua casa, nesta manhã tão bonita que o Senhor nos concede, para junto com os irmãos estarmos aqui aprendendo mais uma lição da sua palavra. Ó Pai, nós te pedimos em especial que o Senhor possa abençoar o pastor que está na frente, que vai ministrar essa aula, ó Deus. Sim, meu Deus. Que o Senhor possa usar o teu servo para ele possa ser usado por ti, e nós como aluno, a cada um que está ouvinte da nossa voz, possa ouvir e pôr em prática para sempre melhor te servir. Usa cada um de nós, nosso Deus, para sempre estarmos fazendo o melhor para ti. Ó Pai, aceita a nossa oração, aceita os louvores que serão feitos nesse dia, no decorrer do dia, o culto à noite, a mensagem, para que no final nós possamos ver a alma rendendo a seus pés. Perdoa, Senhor, minhas falhas e meus pecados, e está sempre conosco. Por Cristo Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmã Maria, irmão Nelson, por sua oração. Irmãos, Deus é fiel? Deus é bom? Então nós vamos cantar a esse Deus que é fiel e bom. Nós vamos cantar o hino de número 1. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. É o hino do irmão Nelson, né? Ele já vibrou ali de alegria, né? A gente sabe que o irmão Nelson gosta desse hino e amamos também, e vamos louvar ao Senhor. Hino de número 1. Senhor.
irmãos podem sentar-se. Que a esse Deus seja realmente dada a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Amém? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de dedicar aqui com os irmãos alguns minutos de oração, especialmente pelos nossos irmãos que passam por enfermidade. Tenho recebido, ultimamente, de diversos pastores em todo o Brasil, né, em algumas regiões, missionários, pastores, que estão passando por enfermidades, diversos pastores. Recentemente nós tivemos um dos nossos missionários da Comunhão Batista Bíblica Nacional, perto ali do pastor Alexandro, que é o pastor Geovan, passou por cateterismo, né? Tem estado adoentado. Temos a viúva do pastor Edmundo, que foi pastor lá na igreja em Pedro de Toledo, a irmã Doroteia, ela está numa situação bem difícil, lá na cidade de Registro. Temos relato também de uma missionária, ela já está em idade avançada, lá na região de Vitória da Conquista. O pastor Vitor pediu oração por ela. Irmãos, diversos servos e servas do Senhor têm passado por lutas com enfermidades. É preciso que nós, como povo do Senhor, clamemos, nós estejamos pedindo ao Senhor que o Senhor abençoe tanto os nossos irmãos aqui, quanto aqueles que estão no campo também pregando o Evangelho, que o Senhor os sustente, que o Senhor dê força, dê firmeza, como eu gosto de dizer sempre, aos braços, às pernas, à mente e ao coração. E eu gostaria de pedir que a irmã Cristiane, por favor, irmã Cristiane, coloque-se de pé, minha irmã, por favor, e nós vamos aqui, curvando a nossa cabeça, acompanhar a oração de nossa irmã que vai interceder por estes enfermos. Oremos. Senhor Deus amado, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Deus. Obrigado pela noite, pelo dia de hoje, Senhor Deus, por tudo que o Senhor nos dá, ó Pai. Senhor Deus, neste momento eu venho te pedir, ó Deus, por todos os seus servos, meu Deus amado. O Senhor é conhecedor de cada um deles, ó Deus amado. Senhor, toma eles em suas santas mãos, meu Deus, dando saúde, dando paz, dando sabedoria, Senhor Deus, dando força, meu Pai amado, confiança em Ti, meu Deus. Envolva cada um dos seus servos e servas, meu Deus, por todo este país, ó Deus. Sim. E fora daqui também, Senhor. O Senhor é conhecedor de o que o seu povo tem passado, ó Deus amado. Senhor, toma conta de cada um, meu Deus, envolva com o seu poder santo, derrama bênção, graça e cura sobre cada um deles, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, meu Deus, por todas as famílias, ó Deus, e esteja presente em cada lar, meu Deus amado. O Senhor sabe dos problemas que cada um passa, de que cada um necessita, ó Deus. Senhor, venha com o seu poder cuidar do seu povo, ó Pai amado. Sabemos que os tempos são difíceis e ainda serão mais, ó Deus. Mas pedimos a sua força, a tua direção, meu Deus amado, para que confiemos em Ti cada dia mais, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, nossas falhas e cuida de cada um de nós, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmã Cristiane, por sua oração. Não deixe de orar na sua casa, não deixe de orar pelos pedidos, né, que têm sido feitos. Irmãos, vamos mais uma vez em pé, por amor, respeito e reverência, abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 2, do verso 17 até o verso de número 22. Efésios capítulo 2, verso 17 ao 22. Coincidentemente, ontem o irmão Valdilson pregou aqui, nessa passagem, né, em alguns versículos dessa passagem, uma boa mensagem, graças a Deus. Você que veio aqui ontem, creio que foi abençoado por Deus, né? Eu fui. Foi muito bom ouvir a palavra do Senhor pela pregação do irmão Valdilson. Efésios capítulo 2, verso 17 ao 22. Eu vou ler os ímpares e todos os irmãos em conjunto lerão os versículos pares de Efésios 2, de 17 a 22. Vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. No qual
todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Edificado sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos. Então guarde isso no seu coração, né? Paulo coloca aqui no versículo 20, e não é à toa que ele coloca isso aqui: edificado sobre o fundamento dos apóstolos. E o que nós vamos estudar a partir de hoje? A vida desses 12 homens extraordinários, né? Extraordinariamente comuns. Vamos cantar o hino de número 135 do nosso cantor cristão, e logo após também nós vamos cantar Deus está aqui. Amém? Deus está aqui. Hino de número 135 do nosso cantor cristão, louvor. Nós pecadores, por
Os irmãos podem sentar-se. Nesse momento, então, nós vamos fazer a divisão das classes, os adolescentes, as crianças, cada um poderão sair com os seus respectivos professores. Deus abençoe a aula das crianças e a aula também dos adolescentes. Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, nós não conseguimos realizar a transmissão hoje, tá bom? Agora de manhã. Pedimos aos irmãos que orem, né? Nos ajudem em oração. Nós fizemos uma atualização na nossa internet e talvez seja isso, nós não sabemos ainda, estamos tentando descobrir o que foi que aconteceu e não conseguimos realizar a transmissão. Talvez alguma configuração que a gente precise ainda ajustar, mas ore para que Deus possa nos dar graça e nós consigamos, né, quem sabe à noite também fazer a transmissão. E está sendo gravado, pedimos desculpas aos irmãos que estão em casa, que vão nos assistir. Depois vamos tentar o mais rápido possível, né, colocar lá na internet para que os irmãos possam acompanhar, especialmente esse primeiro estudo. Então, nós vamos iniciar hoje, irmãos, o estudo sobre a vida dos apóstolos. Terminamos um estudo que falava sobre os 10 mandamentos, a importância dos 10 mandamentos, falamos daquela questão que é vertical, que é importante que entendamos isso. Os 4 primeiros mandamentos nos remetem para cima, os outros 6 mandamentos nos remetem, né, em direção à horizontalidade, digamos assim, em direção às pessoas. Todos esses 10 mandamentos, eles se resumem em uma pessoa. Especialmente, irmãos, Cristo trabalhou com esses mandamentos. Ao longo da vida dele, ele trabalhou. E o que ele fez? Ele treinou 12 homens. Ele escolheu e ele treinou esses 12 homens para que eles pudessem levar o evangelho adiante. Então, seja bem-vindo a esse estudo que tem por título 12 homens extraordinariamente comuns. Vamos usar aqui como base um livro de... Qual o nome do autor, irmã Rebeca? Me falhou agora a mente. John MacArthur. Mas também vamos colocar aqui, irmãos, algumas coisas que Deus nos deu a graça de, ao longo do tempo, conhecer e ver. Quais são os objetivos do nosso estudo? Eu gostaria que os irmãos me ajudassem lendo. Qual é o primeiro objetivo? Eu vou pedir a sua ajuda porque lá na televisão, do jeito que está lá, irmãos, eu não vou conseguir enxergar com esse tamanho de letra aí. Mas todos juntos podem ler? Quer que eu saia da frente? Os irmãos vão conseguir ler. O segundo, irmãos, é extraordinário, né? Esse segundo objetivo. Então, o primeiro é conhecer mais. O que você conhece dos apóstolos? Tem apóstolos, irmãos, que... E nós vamos ver isso daqui a pouco, eu não vou adiantar, não. Tem apóstolos que a gente nem sabe que é apóstolo. E tem gente que a gente acha que é apóstolo e não é, né? Nós vamos dar uma olhadinha nisso. Mas, irmãos, o que Jesus fez para tornar esses homens extraordinários? Você vê algumas pessoas que você olha e fala assim, rapaz, mas, né? É igual aquela mensagem que eu gosto de ver, né? De aprender. Um menininho, irmãos, ele é de linhagem, né? De uma igreja, eu não sei qual é, mas eu admiro aquele menino, né? De linhagem pentecostal, pelo jeito dele falar empolgado, alegre. Vê o que Deus fez. Eu não era nada, e hoje eu sou baterista na igreja, irmão. Que lindo é aquele menino, irmãos. O que Deus faz? Alguém que, né? Quem éramos nós? E hoje nós somos filhos de Deus. Isso já é algo tremendamente glorioso. E Deus nos dá a graça ainda de poder fazer outras coisas. Esse processo é o processo que a gente quer viver aqui com os irmãos, para que os irmãos cresçam, aprendam, e isso vai nos tornar também, vai nos ajudar a dar direção para sermos discípulos de Cristo. Irmãos, quando a gente vai fazer uma pesquisa no Google, não sei se dá para você ver aí, dá, né? Vamos fazer uma pesquisa. Minha amada, minha esposa é uma bênção, né, irmãos? Vai se preocupar comigo, trazer água para mim. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você. Fazendo uma pesquisa no Google, vamos dar uma pesquisada aqui. Vamos ver o que a gente encontra. Verdades sobre quem?
sobre os apóstolos. Então, se a gente fizer uma pesquisa, qual a primeira verdade que talvez possa aparecer? Entre tantas, quando a gente faz uma pesquisa no Google, a gente olha lá e seleciona uma. Qual é a primeira verdade que eu selecionei para trazer para os irmãos? Hã? O que você conhece dos apóstolos? Irmãos, a vida deles, ela foi relevante? Por que a gente tem dificuldade para responder às vezes? Não estou dizendo que os irmãos tenham, porque a gente precisa conhecer mais sobre a vida deles. A vida deles foi relevante em quê? O que eles fizeram? A vida deles é relevante e ela tem uma aplicação atual para a minha vida hoje? Tem alguma coisa que eu possa extrair ali? E a gente vai trabalhar, irmãos, dentro desse tempo, eu e os demais professores que estiverem aqui, eles vão trabalhar dentro dessas três realidades que nós vamos falar aqui. Ó. A segunda realidade, não está indo, irmã Rebeca? A segunda, dentro da pesquisa que eu fiz, eu extraí 3. Qual que é a segunda? Dá para ler? Ah, irmãos, quem é que se identifica com Pedro? Amém, já vi sua mão levantada, amém, graças a Deus. Quem se identifica com Paulo? Oh, legal, irmão, amém. Irmãos, eu falei de Paulo justamente porque nós não vamos tratar de Paulo nesse estudo. Nós vamos tratar dos 12 que foram comissionados por Jesus e conviveram com Jesus. Paulo é um caso, ele é apóstolo, mas é um caso, não vou dizer separado, mas o apóstolo Paulo merece, em tese, né, também uma tratativa em separado. Talvez em alguma aula a gente traga aí uma aula específica sobre Paulo, mas o livro especificamente ele não vai tratar disso, tá? Então, o que é importante para nós, irmãos? Dentro disso são personagens cheios de vida, né? Eles têm uma vida e nós podemos nos identificar com eles. Em muitos momentos você vai dizer assim: poxa vida, eu sou igual Pedro. Por que ser igual Pedro? Porque eu sou explosivo, porque eu falo mesmo, né? Pedro era assim, aquele homem que ele falava, né? Então olha só como você já conhece um pouco, tem gente rindo ali, né? Como você já conhece um pouco da personalidade dos apóstolos. E a terceira e última questão, qual é? Ah, irmãos, eu acho lindo isso. Sabe o que eu acho lindo? Irmãos, assim, ó, você imagina só. Talvez, irmãos, para ser líder no ministério de Jesus, Jesus poderia pegar hoje, irmãos, se fosse hoje, as maiores lideranças, o camarada mais expressivo, vamos chamar, irmãos, o Barack Obama, vamos chamar não sei quem lá, vamos colocar pessoas aqui no ministério. Não, irmãos, quem são as pessoas que ele chamaria, irmãos? Pessoas simples, pessoas comuns, e elas não se destacaram por diploma, elas não se destacaram, irmãos, porque tinham PhD, porque eram doutores, porque sentavam nas principais cadeiras das principais universidades de Israel na época. Eles não eram professores, não tinham agenda ocupada, e isso, irmãos, tem um peso grande. Sabe por quê? Porque eu já preguei aqui, já falei para os irmãos diversas vezes. Uma coisa que é interessante é assim: você só consegue encher um vasilhame, um pote que está vazio. Não dá para encher um pote que está cheio. E Jesus, ele trabalha nesse sentido. Então ele vai pegar homens que têm seus talentos, que têm até certa intelectualidade. Não pense você, quando a Bíblia fala que os apóstolos eles eram indoutos, ou eles eram leigos. Mas, irmãos, os apóstolos não sabiam escrever. Os apóstolos, não é isso não. Os apóstolos não eram analfabetos, viu? Não tenham isso na mente de vocês. Eles sabiam fazer as coisas. Só que quando a Bíblia fala isso, de indoutos, essa palavra indoutos vem principalmente de quem? Dos fariseus, dos saduceus. São homens que eles entendiam que não tiveram um treinamento oficial dentro da lei de Deus, dentro do Antigo Testamento. Então, aí a gente traduz para o nosso português dizendo que os camaradas eles eram analfabetos. E não tem problema em ser analfabeto, tá?
Não há nenhum problema em relação a isso. Jesus poderia chamar pessoas que são analfabetas, mas que têm uma vida maravilhosa com o Senhor. Então, entendendo essas questões, a gente consegue aqui partir, né, para o Responda Se Souber 2.0. Não nos demos uma atualizada no Responda Se Souber, só a carinha dele, né, demos uma atualizada, agora é com tablet, né, não é mais com celular. Eu espero que você consiga ver aí quais os nomes dos 12 apóstolos. Você consegue ler? Qual que é o primeiro? Eu não vou conseguir ler, que está muito longe para mim. E o 2? Qual que é o 2? E o 3? Judas, ainda fiz questão de colocar o traidor, né? Podia colocar Judas Iscariotes, né? Mas é o traidor. Qual é a resposta certa? Quais são os apóstolos de Jesus? Quem acha que é 1? Quem acha que é 2? Tiago acha que é 1? Eu ouvi aí, o Tiago acha que é 1. Tiago, eu não deixava não, Tiago. Tiago, eu não deixava não. Eu não deixava não, Tiago. Qual que é a resposta? É a 2? 2 e 3? Quem acha que é 2 e 3? Ixi, a maioria acha que é 2 e 3. Alguém acha que é a 4, 5? Só 3? Quais são os nomes dos apóstolos? Na 3 tem o nome de todos? Na 2 tem o nome de todos? Na 1 tem o nome de todos? Não, na 1 inclusive é um livro do Antigo Testamento, né? Piadinha sem graça, não entendi, né? 1, 2, 3 ou 4? A maioria acha que é 4, então acertaram. A resposta está aí na 2 e na 3, né? São 12 os apóstolos, né? São 12. Legal, os irmãos vão entender aí como que Jesus chamou eles. Irmãos, no estudo dos 10 mandamentos, eu tentando fazer com que os irmãos pudessem decorar os 10 mandamentos, aí eu pensei naquela frasezinha que vem no começo, né? Não ter, o quê? Não ter, o primeiro mandamento, outros deuses, não fazer, não, irmãos, a semana passada, vocês não lembram mais, não, já passou uma semana, né? Não ter, não fazer, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto, só para terminar? O quarto, ó, sempre é a lembrança. Lembra-te do mandamento ancestral. Então, nessa linha, eu quis também tentar fazer isso. E vamos tentar fazer isso com os demais professores que vierem aqui. Eu queria pensar com vocês assim, ó, o que eles faziam? Ao invés da gente pensar no nome dos apóstolos, vamos pensar no que eles faziam. O que eles faziam? Um deles era zelote. E o que é ser zelote? Zelote não é ligado a zelo, tá? Estritamente. Mas zelote era um partido, entre aspas, um partido político. Então, Jesus teve um dos apóstolos que pertencia a uma classe que queria fazer uma defesa do Estado de Israel, entre aspas, através da política. Ele queria conseguir algumas coisas ali através dos meios políticos. Quem era esse homem? Então, guarde isso. O nome dele é Simão. Existe um Simão e existe o Simão Pedro. Nós vamos ver isso aqui na Bíblia já já. Eu vou passar para você, todos, para você poder compreender. Então, eu tenho um zelote, que é uma pessoa ligada à classe política. Eu tenho também um publicano. E a Bíblia fala que existe o publicano, que é o telones no grego, e existe o arquitelones. Quem é o arquitelones que nós conhecemos no Novo Testamento? Chutou ou sabe de verdade? Sabe, né? Eu já dei essa aula aqui. O arquitelones é o maioral
dos telones, que é Zaqueu. Mas quem é esse que é publicano? É o... você sabia que ele tem o nome de Levi? A gente fala Mateus, Levi, é Levi Mateus, o publicano. Jesus passa na coletoria, rapaz, vem e me segue. E ele sai da coletoria, bom, eu não vou falar porque daqui a pouco nós vamos ler, vocês vão entender lá. Então, ó, já temos 2 nomes aí facinho. Um é político, está ligado à classe política, o outro está ligado à classe de cobrança de impostos, certo? É um cobrador de impostos. O judeu queria esganar eles, né? Porque eles esfolavam o couro do povo. Mas a gente também tem o quê? Qual é a outra classe que nós temos? Talvez a principal classe do que eles faziam. Qual era a ocupação deles? Eram ser pescadores. E dentro desse grupo de pescadores, a gente tem um grupo maior de pessoas. Guarde isso também. Dentro desse grupo maior, existe uma afinidade maior. E dentro dessa afinidade, existe 2 laços de afinidade dentro desse grupo. Quais são os 2 laços que existem de afinidade dentro desse grupo de pescadores? Alguém arriscaria dizer? Oi? Pai e filho, não. Mas está aí. E familiaridade. O irmão Wanderson lá atrás, eu ouvi a voz do irmão Wanderson antes da voz do irmão Reis. O que o irmão Wanderson falou, irmão Wanderson? Irmãos, muito bom, irmão Wanderson, isso aí. Reis? Não sei, vamos ver, né? Da outra lá? Quem é a outra lá? Quais são os 2 lá? Reizinho estudou, hein? Sempre sai coisa boa. Vamos para frente, Reizinho, vamos para frente. Mas o irmão Reis está no caminho, é isso aí. Tem sim, é verdade. Tem um laço de parentesco que são irmãos, e tem aí a questão de serem também primos. Mas pega a questão de serem pescadores. Quem eram os pescadores? Nossa, tanto nome eu não consegui entender. Tiago, você que está aí, filho, quais são os pescadores, Tiago? Natanael, que também dizem que é Bartolomeu, né? Lembra dessa questão de bar? Bar no grego, bar é o quê? Isso, Bar significa filho de Tomai, ou de Tomaios, né? Então, essa questão nós vamos tentar entender aqui, tanto hoje quanto ao longo do caminho, tá? Mas, às vezes ele é identificado com um nome e às vezes com outro. Então, nós temos aí 3 classes já, um ligado à classe política, um ligado à classe de cobrança de impostos, né? Um funcionário público, digamos assim. E agora eu tenho um grupo maior que são pessoas comuns, pessoas que estão trabalhando aí no ramo da pesca, né, no comércio. Qual é o último grupo? Possivelmente, a Bíblia não fala disso, mas os historiadores dizem que provavelmente esse grupo, eles eram provavelmente o quê? Comerciantes e artesãos. E dentro desses comerciantes a gente tem quem? Judas, que é quem? Traidor. É o cara que tem a bolsa, tesoureiro, o cara que manja do negócio de dinheiro. Ele é comerciante, talvez. A Bíblia não fala isso. Você não vai achar um versículo que diga isso, tá? Mas os historiadores, como eu disse, pensam assim. Então a gente tem aí o grupo de 12 apóstolos. Como que você vai conseguir gravar o nome deles? Primeiro, trazendo o seu caderninho e anotando. Estou vendo que vários irmãos trouxeram hoje. Parabéns. Traga o seu caderno, anote. Quando falarem para você, quem é o Zelote? Simão. Então tem lá um da classe política, Zelote. Tem um da classe de cobrança de impostos. Quem é? Levi
Mateus. E tem um grupo maior de pescadores. Tem um grupo que possivelmente era artesãos, né? Ou comerciantes. Aí você vai saber quem eram essas pessoas. Irmãos, eu quero começar a pensar com você, olhando para esse quadro, e vamos olhar na Bíblia agora. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, do verso 12 até o verso de número 16. Lucas, capítulo 6, verso 12 a 16. Eu vou ler e os irmãos vão me acompanhar, por favor. E aqui diz assim: e aconteceu naqueles dias. Preste atenção, irmãos, que o pastor Valfrido tem sempre isso com ele. Eu amo isso. Quando a Bíblia fala assim, naqueles dias, o que aconteceu antes? O que está acontecendo ali e o que vai acontecer para frente? Traga isso na sua mente sempre, porque o escritor está colocando naqueles dias. Ele poderia ter usado qualquer outra expressão, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou registrado um período de tempo. Então, o que vem antes aqui na Bíblia, o que vem antes para você é importante, e o que vem depois para você também é importante. Naqueles dias, saiu ao monte a orar, e ele passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus, guarde essa palavra, discípulos. No grego é matetes, ou seja, aprendizes. E escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos, que significa enviados. Ou seja, esses homens que eram discípulos, agora eles estão passando para uma etapa diferente na vida deles. Qual é a etapa que eles estão passando na vida deles diferente agora? Eles vão se tornar enviados, apóstolos. Eles terão uma missão bem definida. Isso não ocorreu antes no tempo. Quando a gente pega Lucas, e aí você vai pegar todos os acontecimentos que vêm até o capítulo 6, versículo 11, você tem um panorama da vida de Jesus. Quando você chega no capítulo 6, verso 12 em diante, você vai ter outro panorama. A vida muda para todos eles, inclusive para esses 12 que eram discípulos e que passam agora a ser apóstolos. Eles eram só aprendizes, alunos, estudantes, mas agora eles passaram a ser enviados. Aí vem a lista. Quem é o primeiro da lista? Simão, que também chamou, ao qual também chamou Pedro. E André, olha o parentesco aí. André, seu irmão. Tiago e João, que também são irmãos. Filipe e quem? Bartolomeu, filho de Tolmai, ou de Tolmaios. Ele é, provavelmente, o Natanael, né? Conforme o Tiago leu aqui, né, Tiago, para nós. Ele é o Natanael. Isso daí está lá em João, nós vamos chegar lá. Mateus e Tomé. Quem é Tomé? Quem é Tomé? Eu quero ver. Cadê? Mostra aí para mim. Quem aqui é igual Tomé? Levanta a mão aí. Quem aqui é igual Tomé? Quero ver para crer. Ih, amém. Eu já vi a mão de todo mundo levantada, inclusive a minha, né? A gente tem um pouquinho de Tomé, né? Então você sabe quem é Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Aí, tá aí, Simão Zelote. E Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi quem? O traidor. Oi? Não entendi. É que na minha tradução está irmão. Tem traduções que vai colocar filho ou irmão. Tem um porquê disso, tá? Tem um porquê disso.
No tempo, vocês vão entender essa questão aí. E aí ele vai dizer para nós, ó, Judas, irmão ou filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Em Atos, a Bíblia fala que Herodes passou ao fio da espada um Tiago. Qual Tiago foi? Hã? Tiago, irmão de Jesus? Eu vou deixar isso lá, talvez outro professor vai tratar. Mas legal, ó, os irmãos aí só o fato da gente parar para ler, e a gente lê essas coisas, só que a gente lê rápido, e a gente não para prestar atenção dessa forma. Então, olha só que interessante, a gente tem o grupo dos 12, que Jesus chama, eram discípulos, e agora passam a ser apóstolos, isso que eu quero trazer para o seu coração. Agora vamos lá para João, capítulo 20, João, capítulo 21. João, capítulo 21. Para contextualizar para você, o que está acontecendo aqui? Jesus morre, ressuscita no capítulo 20, ele começa a aparecer para as pessoas, ele aparece para os seus discípulos uma vez, duas vezes, aí você vai encontrar aqui o caso de Tomé, no capítulo 20, do 24 em diante, e chega no capítulo 21, depois de Jesus já ter aparecido algumas vezes, ele chega aqui para as pessoas, ele se manifesta, a Bíblia fala, depois disto, então ó, novamente menção de tempo, depois de ocorrer isso, vai ocorrer aquilo, manifestou-se outra vez aos discípulos, agora junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, estavam juntos, quem é que estavam juntos? Se tiver Dídimo, então você sabe que Tomé também tem o nome de Dídimo. E por que Dídimo? Provavelmente Dídimo é um apelido carinhoso. Irmãos, eu estudando essa semana, esses dias e vendo, tem um apóstolo que ele é chamado por apelido como se fosse o bebezinho da mamãe. Eu ri demais, eu falei, o quê? Aí vocês vão entender isso depois. Tomé, chamado Dídimo, aí aparece quem? Natanael. Natanael era da onde? Caná da Galileia. O que aconteceu em Caná da Galileia? Oh, as bodas. Os filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Hã? Pedro, Tiago e João? Não, calma. Tiago e João, isso aí. E outros 2 dos seus discípulos. Quem são esses 2? Não fala. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Irmãos, Jesus ressuscita, Jesus dá uma missão para esses homens, né? Jesus está falando, eu envio vocês. Está lá no capítulo 19, capítulo 20, aliás. E aí os homens param durante um tempo e vamos voltar para a vida velha, né? Vamos voltar para ser pescador. Pedro fala, vamos pescar. E aí eles falaram o quê? Também nós vamos contigo. Então, por que aquela menção ali, daqueles homens que são pescadores, você não vai encontrar que aqueles homens são pescadores em nenhum outro lugar, a não ser aqui? Então, por que a gente consegue identificar que Natanael era pescador? A gente tem que ler o capítulo 21 de João para entender isso. Porque Pedro fala, vamos pescar. Ele fala, então tá bom, eu vou passear no barco lá, né? Não tenho costume de pescar. E os irmãos sabem, eu nunca fui pescar, mas dizem que esse vai e vem, né? Você tem que tomar Dramin até umas horas, né? Eu nunca tive essa experiência, né? A pessoa fica com vontade de vomitar. Não, vamos fazer um passeio aqui no mar de Tiberíades, né? Estou aqui de boa, né? Eles foram trabalhar, eles foram pescar. Então isso já prova para nós que eles subiram logo no barco e nada eles apanharam. A Bíblia fala que nada apanharam. Todos eles estavam envolvidos no mesmo ofício. Então essa também é uma informação importante. Por que, pastor, que a gente consegue entender que Natanael era pescador? Por essa informação que a gente tem aqui, tá?
Aí você vai lá no capítulo 1 de João. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma contribuição? Capítulo 1, verso 35. Essa passagem, irmãos, é muito interessante. No dia seguinte, estava Jesus outra vez ali. No dia seguinte, João. Quem é esse João mesmo? Isso, João o Batista. Tem que ter esse entendimento, né? João, ele estava ali fazendo o quê? Dando testemunho. Qual era a principal mensagem de João? Os irmãos sabem? Isso, irmão Valmir, evangelizar, direcionar, né, o povo para a conversão. Mas qual era a principal mensagem de João? Arrependei-vos e crede. E aí as pessoas eram automaticamente identificadas. Você se identifica com isso? Me identifico. Então elas eram batizadas. Qual é o simbolismo do batismo? Morte para a vida velha, sepultou a vida velha, ressurgiu para a vida nova. E era isso que as pessoas faziam, já se identificando, professando verdadeiramente a fé em Jesus. Estava ali com João 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto. E eles fizeram o quê? Seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiram, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora 10ª. Todos juntos o versículo de número 40? Era André, um dos 2 que tinham seguido. Olha que interessante, que haviam seguido, ouviram aquilo de João e tinham seguido. Este achou primeiro a seu irmão, Simão, e disse-lhe: achamos quem? Que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão Barjonas. Quando a Bíblia usa essa expressão Simão Barjonas, está se referindo a Pedro. Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, ou Cefas, que quer dizer Pedro. Quem mudou o nome de Pedro? Quem mudou o nome de Simão para Pedro? Foi o próprio Jesus. Então André ouve. Tem 2 discípulos lá, André é um deles. André ouve, André segue com esse outro discípulo, passa uma noite com Jesus, aprendendo, conversando. Ele vai no dia seguinte, busca o seu irmão e fala: rapaz, aquilo que a gente sempre ouviu está na nossa frente agora, vamos lá ver. E quando Jesus olha para Pedro: tu és Simão, filho de Jonas, agora você vai se chamar Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o restante aí os irmãos já sabem, né? Jesus fala: rapaz, eu te vi lá debaixo da figueira. E Natanael creu, né? Ele creu em Jesus. E aí, irmãos, esses homens começam a seguir a Jesus. Então perceba que nesses textos nós vamos ter diversas informações boas, relevantes sobre o que eles fazem,
o grau de parentesco entre eles e como eles foram chamados. Quem são esses 12? Deixa eu só me ver aqui se é o texto que eu estou pensando. Vá comigo em Mateus capítulo 10, por favor. Vá comigo lá em capítulo 10, versículo 1 em diante. Capítulo 10 de Mateus, Jesus fala assim, aliás, o texto fala assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, e André, Tiago e João. Então, quando você lê os filhos de Zebedeu, você sabe que é Tiago e João. Então, tranquilo, que eu já vi que os irmãos têm esse entendimento. Filipe e Bartolomeu. Veja que Bartolomeu aparece aqui, lá em João aparece Natanael, é a mesma pessoa. Tomé e Mateus. Quem é Mateus? Tiago, aqui na minha Bíblia aparece filho de Alfeu, né? Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado quem? Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então, em algum lugar você vai encontrar menções diferentes, nomes diferentes, apelidos para estas mesmas pessoas, tá? Para essas mesmas pessoas. Alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Fale, a hora é essa. Isso aí, Moisés vai providenciar o microfone para você. Obrigado. Eu vi aqui como Deus é paciente e amoroso para conosco. Se Judas o traiu até a ponto de morte, por que ele ainda continua sendo chamado biblicamente de apóstolo? Irmãos, a própria Bíblia vai responder para nós, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. E aí o senhor vai entender. Tem um versículo, eu vou deixar Jesus mesmo responder para nós. Guarda aí esse pensamento. Se até o final da aula, pastor, você não respondeu a minha pergunta, aí eu respondo, tá bom? Pode ser que no meio do caminho aqui a gente pule e esqueça, mas a própria Bíblia vai te responder. Vamos só, Tadeu, quem que era mesmo Tadeu? Tadeu? Boa pergunta, irmão Inés. A própria Bíblia fala aqui, né? Lebeu, apelidado Tadeu. Ele é um apelido. Ele é um dos apóstolos que tem um dos nomes que a gente conhece. Só que em Mateus, um desses homens é chamado por um nome diferente, e aqui ainda é incluído um apelido. Lebeu, apelidado Tadeu. Olhando assim, a grosso modo, quem que o irmão acha que seria essa pessoa? Na minha Bíblia está Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Não tem nenhuma complemento, vamos assim dizer. Sim, nós vamos entender ao longo do caminho aí. Se eu falar aqui, eu vou adiantar alguma coisa aí de alguém lá na frente, tá? Mas guarda essa questão aí para frente. Só tenha isso em mente. Numa outra tradução, como a minha tradução, vai estar lá, apelidado. Então, é uma dessas pessoas que, em Mateus, ele tem um apelido. Algum nome carinhoso, talvez, né? Algum nome diferente. E os irmãos vão entender o porquê disso, tá? Lá na frente. Tudo bem? Irmãos, olha só que interessante. O que diz para nós? Por favor, eu gostaria que os irmãos lessem aqui. Atos, o quê? 17:6. O que Atos 17:6 diz para nós? Estes que
transtornaram, chegaram até aqui. Irmãos, homens comuns, não tiveram nenhum destaque por sua sabedoria, por seus diplomas, mas anos depois da morte de Jesus, a gente vê Paulo na segunda viagem missionária, e na segunda viagem missionária de Paulo, a gente vê o povo dizendo, prendendo Jason, levando ele ali para um lugar e querendo tirar satisfação dele, e aí o povo fala: estes que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Irmãos, o que esse versículo, né, que dimensão este versículo ocupa dentro da história do cristianismo? Qual é a dimensão que esse versículo ocupa dentro da história do cristianismo? Pense nisso. Esse versículo ocupa a dimensão de que 12 homens, 11 para ser mais exato, ou se você quiser incluir o apóstolo Paulo, que está ali, né, nessa história, 12 homens, eles aprendem do mestre, e o que eles aprendem causa tanto impacto na vida deles, que causa impacto na vida imediata de uma série de pessoas, e que causa impacto ao longo dos séculos, e que causam impacto ao longo de 2 milênios, e a mensagem do Evangelho chegou. Aqueles que transtornaram aquele tempo, chegou o Evangelho até cada um de nós. Irmãos, estais edificados, o texto que o irmão Valdilson pregou ontem, e que nós lemos hoje de manhã, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. O apóstolo Paulo não escreve aquilo, irmãos, à toa. Existe um fundamento que foi colocado na Bíblia. Existe um fundamento que foi colocado de interesse de vida, de uma série de coisas, e que isso transbordou ao longo dos séculos e de milênios, e que chegou até nós. Aqueles que transtornaram o mundo foram impactando vidas, e nós precisamos também impactar a vida dos outros. Isso é ser discípulo de Jesus. Eu quis colocar essa menção aqui para os irmãos verem a importância disso. Por quê? Porque esses homens tiveram um chamado, eles foram chamados. E aí eu quero voltar com você em Lucas 6. Quero voltar com vocês em Lucas 6. Lucas 6 em diante. Lucas 6:12, né? Nós estávamos lá em Lucas 6. Olha só que interessante, eu gosto de ensinar isso quando eu ensino a história da igreja. E quando eu falo história da igreja, eu estou falando da história da nossa igreja, da igreja da denominação batista em si. A história da igreja batista passa por isso. Irmãos, como que esses homens foram chamados? Dá para você ver, dentro desse círculo cinza, e lembra que eu preguei recentemente uma mensagem falando sobre a multidão. O que é a multidão? A multidão é um grupo de gente grande, acinzentado. O que tem ali dentro? Pessoas que não têm compromisso. Eu quero ver os milagres. Peraí, Jesus está curando, vou lá, vou ver, vou ser curado também. Pessoas que estão escondidas ali na multidão. Pessoas que são anônimas, não têm compromisso, não têm fé, não têm trabalho, estão lá, de boa. Aí olha que interessante. Quando você vira a página, eu só quero virar uma vez a página com você para o capítulo 5 de Lucas. 5:1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. Multidão, dentro de Lucas, de Mateus, você vai ver diversas vezes. Lembra da história de Naim, da viúva de Naim? Vinha uma multidão com Jesus e vinha uma multidão com a viúva de Naim. As duas multidões se encontram. Multidão era uma realidade dentro da vida de Jesus, dentro do ministério dele. Muita gente. Só que existe um outro grupo, esse grupo menor. Quem é esse grupo menor? É o grupo que eu chamo dos 70 discípulos. Então, quem são esses discípulos? Preste atenção, que no versículo 13, a Bíblia fala assim: e quando já era dia, chamou a si quem? Chamou os seus discípulos. Quando você vai em Lucas capítulo 10,
você tem a menção dos 70. 10:1. Depois disto, o Senhor ainda, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então, ou seja, existe a multidão, existe um grupo de 70 discípulos, certo? Dentro desses 70, e é importante que a gente entenda isso, por quê? Porque no próprio capítulo 10, os 70 vão, os 70 voltam e eles trazem relatos para Jesus. Aí Jesus passa a noite em oração, ele chama-se essa multidão que está mais próxima dele, que são seus alunos, digamos assim, e dentro desses alunos, o que ele faz? Ele tem um outro grupo. Que grupo é esse? O grupo dos 12. E por que, irmãos, aqui em Lucas capítulo 6 é importante a gente entender isso? Porque existe uma mudança no ministério de Jesus, existe uma mudança na história, na vida de Jesus e na vida dessas pessoas. Os 12 começam a trabalhar com Jesus. E aí, vamos pegar aqui, isso aqui é algo a mais que eu estou colocando para vocês. Dentro desse grupo dos 12, existe um outro grupo de quantos apóstolos? Quem são esses 3? O que aconteceu, irmão Enéas, com Pedro, Tiago e João, em determinado momento? Fantástico, olha só que legal. Ele chama 3 irmãos. Tem um escritor, se eu não me engano é Charles Swindoll, um escritor norte-americano. Ele fala que Jesus, ele tirou a capa de humanidade, Jesus rasgou a carne, e a carne dele ficou brilhosa, o corpo deles não viram mais nada. Aí Pedro, Tiago e João abaixa ali, né? Senhor, vamos fazer 3 cabanas aqui, 3 tabernáculos, um para Jesus, um para quem mais? Isso, Moisés e Elias, Elias e Moisés, que é a representação de quem, irmã Maria? As testemunhas, mas de quem? O que essas testemunhas representam? Moisés representa o quê? A lei. E Elias? Chutou? Tá fazendo assim? Tá. Não é chute não, o irmão Wanderson, eu sei que ele não chuta. A lei e os profetas. E Jesus representa quem? A graça, a nova aliança. Irmãos, olha o encontro de 3 coisas importantes. Só que Jesus podia ter levado qualquer um outro, mas ele tinha um grupo mais específico. E Jesus fala para eles, vocês, boquinha de siri, hein? Fala nada não. Isso vai ser importante lá na frente. E eles, boquinha de siri, eles ficaram quietinhos, né? Eles ficaram quietinhos, tá? Tem um outro grupo, não é um grupo, mas tem uma outra coisa, que não é grupo, porque é uma pessoa só. Mas tem um miolo ali. Qual é esse miolo? Que é o discípulo amado. Mas o miolo mesmo de tudo, irmãos, é Jesus. Amém? Jesus é o centro. Agora, de Jesus vem o discípulo amado, aquele que Jesus talvez conversa mais, fala mais, não é o preferido. Tem alguma questão que vocês vão entender aí ao longo do tempo. Irmãos, a história da igreja, ela está baseada nisso daqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Esse texto de Lucas 6, ele precisa ser entendido à luz do que Paulo escreve em 1 Coríntios 12, 28. Nós precisamos entender as duas coisas juntas. Por quê? Paulo fala em 1 Coríntios 12, 28, que Deus estabeleceu na igreja, na eclésia, primeiramente o quê? O que Deus estabeleceu na eclésia? Abre lá para você ver. Não vai confiando no pastor não, irmãos. Abra a Bíblia aí. Deus estabeleceu primeiramente na igreja apóstolos. Agora eu falo para você o seguinte: o que é importante para você entender, irmãos, como uma igreja é verdadeira, como uma igreja ela é apostólica, ela tem como base profissão de fé a Bíblia. Da onde que veio a igreja? A igreja não pode ser uma falácia humana.
A igreja, estou fazendo um parêntese aqui na aula, tá? Para falar um pouquinho de eclesiologia para você. A igreja, ela não pode ser uma organização fundada por homem. O pastor Valfrido está revoltado aqui, o negócio não está dando certo, peraí, eu vou abrir a igreja batista do vou ali e volto já. E aí sai um grupo comigo, e vai um grupo de irmãos comigo, irmão, está errado isso. Igreja, começa a igreja. Igreja tem que ter um fundador. O fundador da igreja é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro fundador. Igreja é que tem autoridade para abrir igreja. Homem não tem autoridade para abrir igreja. Homem não tem autoridade para se dizer que é apóstolo. O apóstolo fulano de tal. Quer ser um ser sobrenatural acima de alguém. Não existe mais isso. E aliás, né, irmão, os apóstolos, né, e hoje em dia o apóstolo anda de BMW, né, de Mercedona, um ar-condicionado, sapato de couro de jacaré, né? Irmão, apóstolo não é ser isso não, irmão. Apóstolo é outra coisa, né? Apóstolo é outra coisa. Então, fecha o parênteses aqui dessa aula de eclesiologia, que é interessante. Quem sabe uma outra hora a gente fala disso, tá? Para os irmãos. Mas tenha isso no seu coração. Quando você olha para a sua igreja, de onde vem a sua igreja? Aonde que a fé da sua igreja está baseada? Nos tais edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos. E isso é importante que a gente entenda e se fale disso. Quando a gente pensa assim, irmãos, quais características que fizeram esses homens serem escolhidos? Quais características? Eu vou dar 3 para vocês. Praticamente nada de relevante. Trivialidade. O que esses homens eram? Pescadores, homens comuns, homens que depois, com o tempo, eu e você entendemos que eles eram medrosos e fujões. Apareceu uma metralhadora na frente deles, um revólver lá, qualquer coisa, o camarada, deixou Jesus sozinho, irmãos, foram embora. Por quê? Porque eu e você também iríamos embora. E não, eu não iria embora não, que é isso, vou embora nada, irmão. O governo está batendo aí na porta, irmão, daqui a pouco vocês vão ver. Cadê o pastor de vocês? Quem é? Aonde que o pastor mora? Fala agora ou morre. Aponta ali, pastor, ali, 147. Do outro lado da rua é onde mora o pastor. Não, você fala o seguinte, você vai dizer que o seu pastor mora em Vladivostok? Dizem que Vladivostok, se eu não me engano, que é um lugar na Rússia, é o lugar mais distante no mundo daqui, do Brasil para lá. Se não me engano, é um dos, se não for o mais, é um dos. Não, o pastor mora em Vladivostok. Pastor, dá linha na pipa aí, pastor. Corre aí, pastor, que os homens estão atrás de você. Não, irmão, nós vamos apontar, nós vamos falar. Se chegar aqui, irmão, vou matar todo mundo, só fica aqui quem é crente. Só vai ficar o Nelson, irmãos. Até eu vou correr, irmão. Até eu vou correr. Só vai ficar o Nelson e o irmão Valmir, irmãos. O que esses homens eram? Não tinha nada, irmãos. Tudo era muito óbvio. O que esses homens são? Irmãos, esses homens foram até classificados como mal educados. Senhor, o senhor não está vendo, Senhor? Poxa vida, questão de higiene, Senhor. Os camaradas estão comendo com a mão suja. Quem eram esses homens? Mas se o homem está falando igual nordestino, gente, olha lá, Pedro não foi assim, você fala igual eles. Não que tenha problema em falar gente, né? Minha família é de lá, irmãos. Graças a Deus por isso, né? Sou casado com uma baiana, filha de baianos. Amém, louvado seja Deus. Da Bahia tem coisa boa, né? De Pernambuco também tem, né, irmã Sandra? Amém, né? De todo lugar. Trouxe até o irmão Nelson veio lá de Pernambuco. Que coisa boa. Irmãos, nada demais esses homens tinham. Então, a gente sai nessa largada aqui, pensando nesses homens, com essa questão. O que eu queria pensar com vocês sobre essa questão que eu estou trazendo do capítulo 6, do verso 12 em diante. Teve um teólogo, ele viveu lá no ano de 1800, até 1899, 1817, se não me engano, 1899, Alexander Baum Bruce. Esse homem foi um grande teólogo. Em 1929, foi publicado em Nova York uma obra dele. E essa obra foi publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, aqui no Brasil em 2007, chamada O Treinamento
dos 12. E o que esse teólogo ele traz, irmãos? É justamente a mesma visão que eu tenho. Qual é a visão? Não vou dizer que é a mesma visão que eu tenho estritamente, né? Mas eu achei interessante trazer para vocês, porque é o que eu penso também. O ministério de Jesus se divide em 2, e não dá para dizer que foi exatamente ao meio. 3 anos e meio Jesus ficou com os homens, mas foi 3 anos e meio todo o treinamento deles? Talvez não. Por quê? Porque, em primeiro lugar, na primeira parte do treinamento de Jesus, Jesus trabalhava mais sozinho, né? Ele fazia as coisas mais sozinho. Depois vinha o quê? O que aconteceu? Ele fazia milagres, Jesus fazia milagres numa região mais restrita. Eu vou virar aqui porque eu não estou enxergando. Os ensinamentos de Jesus eram de caráter mais básico. Jesus ensinava mais basicamente. Quando a gente chega no capítulo 6, a coisa muda de figura. Por quê? Porque agora precisa haver uma organização. Irmãos, caminhar de um lado ao outro do país, com 2.000, 5.000 pessoas, para quantas pessoas mesmo multiplicou o pão? A primeira multiplicação foi quantos homens? 3.000? Se for 3.000, foi 5.000, mas se for 3.000, 5.000, 4.000, irmão, você imagina com 4.000 pessoas, você imagina você ter uma igreja com 4.000 membros, 4.000 pessoas vindo de carro, estacionando, imagina a dificuldade que é isso, né? Como que é a logística dessas coisas? Precisou haver uma organização. Então, da multidão vem os 70, dos 70 vem uma organização, um miolo, né, digamos assim, algo mais organizado. Tanto que é organizado que eles têm até tesoureiro. E aí, há uma divisão de trabalho e de tarefas. Um vai fazer isso, um vai fazer aquilo. Espera aí, o Nelson e Wanderson, vocês dois vão preparar a ceia do Senhor. Um vai comprar o suco, o outro vai fazer o pãozinho. E aí os irmãos aqui, o Valdilson e Helder, vocês dois vão arrumar a mesa. E tinha essa divisão de trabalho entre eles, né? E a gente vai ver isso ao longo do caminho. E os ensinos e as obras de Jesus se tornam mais abrangentes. Por quê? Porque os 12 precisavam aprender dessa questão, tá? Os 12 precisavam aprender. Irmãos, qual que é a estratégia divina? A estratégia divina é um plano A. Ou é um plano B? Existe plano A e plano B? Existe? Para mim e para você existe. Qual era o plano A de Jesus? Treinar os 12. Existia plano B? Então, nesse ponto, irmão Valmir, não existia, irmãos. Não existia o plano B. Vamos ler 1 Coríntios 1. Já estamos terminando, tá? 1 Coríntios, capítulo 1. Lembrei. 1 Coríntios, capítulo 1. Não chegou o versículo que eu queria que chegasse. Acho que vai sair na próxima aula, viu, irmão Valmir? Mas nós vamos tirar sua dúvida hoje. Pode sim. 1 Coríntios 1. (27 e 28). Qual é o plano A de Jesus? Esse é o plano A de Jesus. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Esse é o plano A de Deus. Plano A de Deus é 12 homens extraordinariamente comuns para cumprir o seu plano, o seu projeto. Semana que vem, nós vamos ainda ver mais um pouquinho sobre a vida desses homens, o que eles fizeram. Você está convidado para estar aqui junto conosco. Venha e esteja aqui junto conosco. Antes de responder a pergunta do irmão Valmir, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Pastor, eu achei interessante isso, gostaria de entender isso também, se o pastor puder explicar. Irmão Valmir? Me deixou um pouco curioso, não, né? Porque a gente que sempre está estudando,
mas a gente fica um pouco mais atento, né? Da seleção que Jesus fez, dos 12 até o último, né? Sem que houvesse, você vê que havia tanta convenção entre aqueles homens, que não houve o ciúme que há hoje em mim e no corpo da igreja, de ser selecionado até chegar a 2, até chegar a 3, até chegar a 12, entendeu? Dos 70, foi resumindo, não que todos não fossem especiais para Jesus, só que dentro de uma colocação espiritual, eu não diria que Jesus confiou mais nos 3, mas a missão seria diretamente só para os 3. Qual missão? De levar categoricamente a palavra de Cristo, o projeto de Cristo, para que milhões de pessoas hoje pudessem se converter, ou dizer, eu sou convertido. Legal, irmãos. Durante o nosso tempo de estudo, o irmão vai ver, e o irmão vai entender que tanto esses quanto os demais tiveram essa missão. Esses 3, né, que o irmão está se referindo, Jesus, ele dá um ensinamento um pouco mais contundente, assim, mais forte. E esses homens foram quem? Foram líderes proeminentes, né? Então Jesus confia. Irmãos, olha, eu sempre digo o seguinte: liderança é um grande risco que se corre. Qual é o risco que se corre na liderança? Você colocar um líder que depois, no meio do caminho, ele vai te abandonar. Mas é um risco que se corre. Jesus correu risco. Mas ele era Deus, ele sabia, sim. Mas teve pessoas que não fizeram tanto quanto poderiam, talvez, ou gostariam de fazer. Liderança é risco. E quando nós estamos na igreja, na liderança, você convida um homem e uma mulher, pode ser que não façam. Chega no momento, até aqui eu fui, João Marcos, daqui para frente eu não vou mais. Tá bom, Deus abençoe, vamos continuar a obra. Se é para a gente carregar tudo em 2, a gente carrega. Vamos fazer o quê? E a Bíblia, ela vai dando esses exemplos para nós, irmãos. Agora, o que é gostoso? É quando nós, que estamos na liderança, e investimos alguém de liderança, porque Deus nos mostra, ou a pessoa é comissionada, abraça a obra e segue. E esses homens, irmãos, eles não relutaram, eles foram adiante. Irmão Valmir, eu estava procurando o versículo aqui, para responder a sua pergunta com o versículo que eu achei que viria nessa aula, mas estava estudando, e eu acho que ele vai entrar na outra aula. O irmão falou, por que Jesus escolheu Judas, né? No capítulo 15 de João, eu vou pregar isso, eu vou falar desse texto hoje à noite, eu acho. Tem um versículo lá que Jesus fala em João 15, 25, isto é para que se cumpra a palavra. Havia uma profecia nos Salmos de que haveria uma pessoa que trairia Jesus. E Jesus, ele escolhe Judas, mesmo sabendo que Judas o trairia, para que se cumpra a Escritura. O senhor já pensou? Se a Escritura não se cumprisse, em que sentido? Jesus vai morrer através do madeiro. Salmo 69 é um salmo que ele entra muito no estudo de todo rabino, de toda a literatura do povo judeu. Por quê? Porque o Salmo 69 é um salmo que ajuda eles a entender o sofrimento do Messias. E aí o que acontece? Jesus nasce, ele vai para a cidade de Nazaré. Existe uma cidade perto de Nazaré chamada Séforis. Essa cidade é sacudida por um terremoto. E José chega em Nazaré e ele é o quê? Carpinteiro. A cidade precisa ser reconstruída. E essa cidade sendo reconstruída, tem muita oportunidade de trabalho. Jesus, vem comigo, filho, vamos aprender a martelar o prego. Jesus trabalhou com as ferramentas que seriam usadas na crucificação dele. Mas ele viveu, passou por todo o processo para que se cumprisse a Escritura. Depois, nós vamos trazer o versículo exatamente que Jesus fala sobre Judas para o irmão, tá bom? Ou se eu lembrar aqui, durante a semana eu encaminho para o irmão. Irmão Nelson, vai falar alguma coisa? Essa resposta que você deu, ele aceitou porque fazia parte do ministério de Jesus Cristo, né? Tinha alguém para dar cumprimento e dar o fechamento, e esse fechamento era com Judas. Era justamente essa resposta que eu queria ouvir,
só para me ter a certeza. Mas Deus abençoe e parabéns. Só que minha pergunta, talvez eu não tenha concluído um pouco mais o conteúdo. Por que ele não foi desinstituído da transcrição bíblica após ele trair Jesus? Porque ele foi escolhido lá, né, em Lucas 6. Ele foi apóstolo, ele foi... Não podia deixar de ser transcrito. Não podia, ele tinha que entrar, até para servir de exemplo, né? Ele tinha que entrar. Em Lucas 6, para mim, é o rol de membros da igreja de Jesus. Deus está... vivendo, teria que estar lá, tá? E aí, esse processo, né, que é o processo que a gente vive hoje, irmãos. Há pessoas que estão dentro da igreja, que têm Bíblia, pessoas que têm conhecimento, têm batismo, mas não têm salvação. A Bíblia fala para nós, em determinado momento, que Satanás entra no coração de Judas. Satanás pode entrar no seu coração? Não pode. Por quê? Porque eu resisto o pecado e ele pode... Ele não vai entrar porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Aonde tem Deus não tem diabo. Exatamente. Mas lá não tinha Deus, então entrou quem? O diabo. E aí tem o processo, né? Eu vou lá na frente, a gente vai chegar nessa parte aqui, é muito boa. Já fica ansioso, né? Mas é isso aí. Pastor, só um segundinho, estou falando do diabo entrar. Você vê que, não sei se eu estou adiantando alguma coisa dos apóstolos. O senhor vai falar a vida de cada um aí na aula? Isso, nós vamos falar aqui, os professores vão falar sobre cada um deles. Nós estamos só dando a introdução, só dando uma geral. Então, talvez a minha pergunta seria para umas outras aulas mais para frente. Não vou, Venha na aula e você vai ver. A gente vai falar de Pedro, Tiago, exatamente. João. A gente vai falar do apóstolo que tem 3 nomes. Tem um apóstolo que tem 3 nomes. Olha que legal. Você não pode faltar nessa aula, hein? Vem, vamos fazer um esforço aí. Acho que o irmão Wanderson levantou a mão. Do versículo 12. Zacarias 11, 12. Isso. O que fala aí? Daqui... Porque eu lhe disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Só que o título aqui do capítulo diz, o Messias, o verdadeiro pastor, rejeitado e sua primeira vinda. Essa rejeição e essa citação desses 30 moedas seria aí a traição? O preço. Seria o preço. Seria o preço. Seria o preço. É que o que o irmão Valmir perguntou, irmão Wanderson, Jesus ele afirma, tem um versículo, eu li esse versículo, agora me fugiu da mente, eu tentei achar aqui pelo celular e não consegui, mas Jesus fala sobre Judas. Por que Judas? Era para que se cumprisse a escritura, tá? Literalmente. Aí o Wanderson está trazendo uma contribuição para a gente de Zacarias, dizendo do salário, ou seja, o peso. Qual é o peso? 30 moedas de prata. Tem até comparações em pregações de que ele se vendeu, né? Se vendeu por 30 moedas. Né? 30 moedas. Isso aí. É muita coisa. É muita tem coisa. até que ele voltou como forma de arrependimento. É muita coisa, né? Mas deixa mais para frente. Nós vamos falar disso aí. Isso aí. Que bom que os irmãos estão com essa vontade de aprender. Irmãos, tem muita coisa boa para aprender desses homens. E o que é legal, só para fechar, essa é a base da doutrina que a gente tem no Novo Testamento, a vida desses homens. E se nós quisermos ser discípulos de Jesus nesse tempo, a gente precisa aprender da vida desses homens e imitar o exemplo deles e fazer conforme eles fizeram. Não melhor, nós não vamos fazer melhor, mas nós vamos fazer pelo menos um pouco do que eles fizeram para a honra e a glória do Senhor. Amém? Amém. Anote, traga seu caderninho, não esqueça disso. Durante a semana anote. Pastor, eu tenho pergunta. Se quiser mandar no particular durante a semana, eu vou ficar muito feliz com isso, tá bom? Pode perguntar, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos nos pôr em pé, irmãos, e orar. Já passamos um pouquinho do tempo. Vamos pedir a graça do nosso Deus. À noite tem um culto
abençoado. À tarde, os ministérios estarão reunidos, nosso culto à noite vai ser uma bênção. Venha ouvir a palavra do Senhor. Nós vamos falar nessa noite, irmãos, sobre esta é a hora e o poder das trevas. Você está com medo do poder das trevas? Você tem sentido que as trevas parece que está tomando conta? Venha, meu irmão, venha ouvir o que Deus vai falar ao seu coração. Esta é a hora e o poder das trevas. Venha entender isso neste domingo à noite. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a bênção de estar aqui, e a bênção de estar aqui em alegria, Senhor. Como é bom, como é maravilhoso poder aprender da sua palavra, ver, Senhor Deus, a motivação dos nossos irmãos e irmãs, para que tirando assim suas dúvidas. Talvez muitos gostariam até de comentar e de falar algo, mas neste primeiro momento, ó Deus, contiveram o seu coração. Agradecemos cada participação e pedimos ao Senhor aquilo que sempre gostamos de pensar, Pai, que não é o que nós achamos, mas é o que a Tua palavra diz, que é a única, melhor e maravilhosa resposta para todas as perguntas que nós temos, Senhor. Pai, nos ajuda a compreender a Sua palavra na sua totalidade. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a mente aberta, o coração aberto, e que Sua palavra faça total diferença na nossa vida, e de tal forma ela faça diferença na nossa vida, que sejamos discípulos do Senhor, discipuladores para o Senhor, que nós que somos discípulos, possamos fazer outros discípulos, e que possa ser dito também da igreja de Vila Rosa, que nós, ó Deus, estamos levando o evangelho transformador, e se for o caso de até transtornar vidas, transtornar, ó Deus, o meio, transtornar, ó Deus, aquilo que as pessoas fazem de errado, em prol do Teu evangelho, da Tua graça e da Tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor Deus, a ser rotulados assim, porque entendemos, Pai, que sendo assim, nós estaremos cumprindo a Tua vontade, e sendo filhos e filhas do Senhor, conforme o Senhor quer. Tira, Senhor Deus, de nós a apatia, tira de nós o desânimo, tira de nós, ó Deus, qualquer coisa, Pai, que nos impeça de empenhar, que nos impeça de fazer mais, que Teu povo, ó Deus, se levante, que Teu povo, Senhor Deus, que ama o Senhor, ame de verdade, que nós amemos não só de palavra, mas amemos também realizando, Pai, ainda mais do que já realizamos, para a honra e a glória do Senhor. Teus filhos e Tuas filhas vão para casa, vão almoçar, que o almoço seja abençoador. Obrigado, ó Deus, pelo pão de cada dia que o Senhor tem concedido a cada um de nós, e que, ó Deus, nunca falte no nosso lar, e que esse pão de cada dia nos revigore, cada um possa também descansar, possa, Senhor Deus, refazer as suas forças, e nós estarmos aqui com muita vontade para Te adorar e Te servir à tarde e à noite. Pedimos Tua bênção, Tua graça e Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assente-se, ore, e assim nossa escola se encerra.